estressada com a polícia, né? Minha filha, mas a gente vai ficar muito estressada agora, não vai? A polícia fez um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. Quer apresentar o caso pra mim hoje? Eu tô estressadíssima. Meu Deus do céu. Dá um beijo pros seus fãs. Que isso? Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se vocês fazem bem no comecinho do vídeo, tipo agora. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se tornarem membros do canal e participarem oficialmente da tropa. Só que antes de começar o caso de hoje, sabe aquele copo com açúcar que eu tenho recomendado pra vocês aí nos últimos vídeos? Ou um chá de camomila? Eu acho que vai ser tipo um balde agora. Faz um tempo que a gente não tem estressado com o trabalho policial nesses casos. Só que, olha, no de hoje vai ser realmente assim complicado. Eu realmente vou ter que me segurar um pouco, porque senão eu literalmente vou destruir todo o equipamento que eu tenho aqui na minha frente de tanta raiva. Eu provavelmente não deveria estar tomando energético, mas é um caso longo, né? Então eu vou precisar. E eu também quero saber a opinião de vocês no fim, quer dizer, no começo, no meio e no fim, porque tem muita coisa que a gente precisa dar nossa opinião e que a gente precisa falar sobre. Então, sintam-se à vontade aqui nos comentários. Pode comentar bastante, ajuda também naquele engajamento. E se vocês ficarem com alguma dúvida, porque tem muita coisa, tem muita informação, eu realmente lutei um pouco para conseguir fazer esse roteiro por conta disso, para que não ficasse confuso. Mas se você tiver dúvida, é só comentar aqui também, que se eu tiver alguma resposta, eu responderei. Se eu não souber, eu vou pesquisar e eu também responderei. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. A cidade de Cumming, na Geórgia, que fica no condado de Forsyth, tem um terrível e gigantesco histórico racista que infelizmente está presente lá até hoje. E para entender o caso de hoje e ver como a realidade é muito mais sombria, precisamos conhecer um evento que ficou conhecido como limpeza racial que aconteceu no condado de Forsyth. No dia 9 de setembro de 1912, uma garota branca de 18 anos chamada May Crow foi encontrada brutalmente assassinada na floresta e ela tinha sinais evidentes de abuso sexual. Quando os policiais chegaram na cena do crime, eles encontraram um pequeno espelho de bolso ao lado do corpo de May e, por algum motivo, eles concluíram que aquele espelho pertencia a um adolescente de 16 anos de idade chamado Ernest Knox. Logo em seguida, Ernest e mais 3 amigos, incluindo um de 24 anos chamado Rob Edwards, foram acusados e presos pelo assassinato de May. Porém, não existia nenhuma evidência que ligasse nenhum desses homens ao crime. Eles apenas foram condenados porque eles eram os únicos negros que moravam perto da área. Pouco tempo depois, Ernest chegou a admitir o crime, mas mais tarde foi descoberto que toda a sua confissão havia sido coagida pelo principal deputado que estava envolvido na investigação e que ele chegou a usar técnicas de tortura. Após serem condenados, os 4 jovens foram colocados na cadeia do condado. E pouco tempo depois, uma multidão composta por apenas pessoas brancas que estavam indignadas com o crime invadiram a prisão, mataram Rob Edwards a tiros e depois arrastaram seu corpo, que a esse ponto também estava mutilado, pelas ruas até a entrada da prefeitura, onde lá ele foi pendurado em um poste telefônico pelo pescoço.
Como se tudo isso já não fosse suficiente, essa mesma multidão saiu de porta em porta e eles começaram a expulsar todos os moradores negros do condado, não é nem da cidade, do condado inteiro. E para acelerar o processo, eles começaram a destruir todas as suas casas e os seus gados. Em 1987, a limpeza racial do condado de Forsyth voltou às manchetes depois que ativistas protestaram nas ruas para lembrar os moradores sobre o passado racista do condado. Mas, como resposta a isso, novamente os moradores brancos decidiram protestar. Então, lá foram eles segurando placas que diziam "Mantenha Forsyth branco". Então, eles começaram a atirar pedras contra a população negra, além de gritarem todos os termos racistas existentes e inexistentes. Só para vocês terem noção, hoje em dia o condado tem cerca de 244 mil habitantes, porém, a população negra é apenas de 4%, o que é insano. Por conta de todo esse histórico, a cidade de Cummings ficou conhecida como Sundown Town, traduzindo Cidade Pôr do Sol. Acontece que esse tipo de cidade é exclusivamente branca e eles impedem intencionalmente que moradores negros residam lá ou até mesmo outros grupos raciais e étnicos. A grande maioria das cidades do Pôr do Sol foram criadas e reforçadas pela violência da população contra as minorias. E para evitar que eles se estabeleçam por ali, eles organizaram o que ficou conhecido como campanhas de compra, que basicamente tornavam impossíveis que as minorias conseguissem comprar imóveis na região. E caso isso não funcionasse, eles literalmente se recusavam a vender os seus imóveis para pessoas que não fossem brancas. Além disso, em muitos casos, os moradores locais colocavam placas na entrada da cidade que deixavam claro que aquela era uma cidade pôr do sol e que, por conta disso, pessoas negras não poderiam ficar lá após o pôr do sol. E caso isso acontecesse, elas seriam linchadas e muitas vezes assassinadas. Tanto que existem vários casos dessa época. Tem até um caso que eu não vou lembrar o nome agora, que eu quero contar pra vocês em algum momento, que é de uma mulher que trabalhava entregando enciclopédias e ela ia em outras cidades para fazer isso. Então, como nessa época existia muitas cidades pôr do sol, eles iam de van e depois, antes do pôr do sol, eles eram levados de volta para casa. Só que por algum motivo, eu não vou lembrar, eu acho que ela perdeu a van e então ela foi assassinada. Apenas por ser negra. E, infelizmente, é com todo esse histórico terrível que a gente começa o caso de hoje. Tamla Iena St. Jure nasceu no dia 10 de outubro de 1978 em São Vicente, Granadinas, no Caribe. E em 1989, a sua família se mudou para o Bronx, em Nova York. Eventualmente, Tamla decidiu se mudar para a Flórida e foi lá onde ela conheceu um homem chamado Leander Hosford, também conhecido apenas como Lee, com quem ela começou um relacionamento. Na época, Leander tinha uma filha de um casamento anterior chamada Akishma, mas isso nunca foi um problema para Tamla, muito pelo contrário, ela passou a cuidar da menina como fosse a sua própria filha. E alguns anos depois, os dois se casaram e acabaram tendo 5 filhos juntos. Tamla sempre foi o tipo de mãe que se mantinha bem envolvida com as escolas dos seus filhos, participando de tudo que podia, e nunca, em hipótese alguma, perdia o único jogo de futebol que eles participavam. Definitivamente, ela era alguém com quem você podia contar para qualquer coisa, e além disso, ela era bem divertida, sempre mantendo alta astral, e foi até descrita como sendo a vida da festa. De acordo com seus amigos, ela era uma pessoa compassiva, altruísta, gentil, calorosa, extremamente amorosa e energética, e com certeza tinha um sorriso que contagiava todo mundo. Em 2012, a família Hosford decidiu se mudar para Cumming, na Geórgia, por conta do trabalho de Leander, e apesar de todo o histórico do condado de Forsyth, a família viveu uma vida muito feliz, repleta de amigos maravilhosos. Em 2018, Tamla, que estava com 40 anos de idade, foi convidada para o aniversário de 45 anos de uma amiga chamada Jan Myers, que aconteceria na sua casa na rua Woodlet Court, número 4450, no dia 3 de novembro. As duas tinham se conhecido 3 meses antes, através dos esportes escolares que os seus filhos sempre participavam, e depois disso, elas começaram a ficar próximas. Jan tinha decidido fazer uma festa mais íntima, em sua casa, porque ela não queria sair e ter todo aquele problema de ninguém poder beber direito e depois todo mundo ter que se resolver como voltaria para casa ou não.
Então, na sua casa, seria uma coisa entre amigas, mais conhecida como festa do pijama, que eu particularmente adoro. E com isso, todo mundo poderia beber alguns drinks ou muitos drinks. Uma de suas amigas, chamada Stacy Smith, foi a pessoa que ficou encarregada em organizar a festa, porque além da comemoração do aniversário, elas aproveitariam para comemorar o fim da temporada de futebol dos filhos. E apesar de nem todas as mulheres serem próximas, muitas se conheciam pelo menos de vista e, sempre que se viam, eram muito amigáveis umas com as outras. Na verdade, muitas tinham se conhecido no fim de semana anterior, quando Jen havia feito uma festa de Halloween, e algumas não conheciam Tamela, então seria a oportunidade perfeita para quem não se conhecia se conhecer e quem já se conhecia de vista se unir mais e meio que criarem ali um grande grupo de amigas. Elas só não sabiam que iriam se unir pelo motivo errado. No dia 3 de novembro, que era um sábado, Tamela passou o dia com a família e antes de sair para a festa de pijama, ela preparou o jantar e uma caçarola para o café da manhã do dia seguinte. Afinal, ela não deveria voltar tão cedo assim. E apesar de ela não estar tão animada para ir para a festa, ela não queria deixar de ir para que isso não acabasse ofendendo as mulheres e ao mesmo tempo seria uma boa oportunidade para que ela pudesse se divertir um pouco, já que ela era uma mãe de 5 filhos, sem contar com a filha que Leander já tinha no casamento anterior, mas que na época já estava com 20 anos e ainda morava na Flórida. E ela também, não tinha muito tempo para si mesma, muito menos para sair e conhecer pessoas novas. O aniversário havia sido marcado para começar às 7 horas da noite, mas como o tema ela teve que resolver algumas coisas em casa e deixar tudo preparado, ela acabou chegando lá entre 8 e 8 e meia, mas ela não foi a última a chegar. Parece que teve uma pessoa que chegou 10 horas, então um pouco mais tarde, do que o previsto. E como cada uma tinha que levar uma bebida, Tamela decidiu levar uma tequila. Afinal, ela veio do Caribe e ela precisava representar. Por volta das 10 horas da noite, ela ligou para o marido para ver se estava tudo certinho. E de acordo com ele, a sua esposa parecia estar muito feliz e que pelo menos naquele momento, ela parecia estar se divertindo bastante. Mais tarde, por volta da 00:30, Tamela também ligou para sua enteada, a Kishma, para apresentá-la para o grupo de mulheres, porque naquela época ela estava grávida do seu primeiro filho. E novamente, de acordo com ela, Tamela e todas as outras estavam felizes e nada parecia fora do comum. O grupo consistia em 10 mulheres. Jan Meyer, a sua tia Madeline Lombardi, Paula Seals, Jennifer Morel, Marcy Harding, Sarah Cockham, Stacy Smith, Nicole Lawson, Bridget Fuller e, claro, Tamela Horsford, que, por sinal, era a única mulher negra no local. E apesar de que isso não deveria importar, infelizmente, devido a todo o histórico que eu já falei para vocês da cidade, é muito importante. No começo, a festa era para ser 100% feminina, até mesmo para que todas as mulheres ficassem super confortáveis, afinal era uma festa do pijama. Mas o namorado de Jen Myers, que era um homem chamado José Barrera, de 27 anos de idade, que eu vou pronunciar apenas como José, para que fique mais fácil a pronúncia durante todo esse vídeo, e também o marido de Stacy, Tom Smith, acabaram decidindo ficar. Acontece que naquele mesmo dia, estava tendo uma festa de revelação de gênero para a irmã de Stacy, e Tom não queria voltar para casa sozinho e ter que lidar com um monte de universitário. Então, ele e José, que aparentemente não estava se sentindo muito bem, ficaram no andar de baixo, que era um porão, assistindo ao jogo de futebol, enquanto as mulheres conversavam, fofocavam, bebiam e assistiam ao mesmo jogo na sala que ficava no andar principal. No total, sem contar com Tamela, 12 pessoas estiveram na casa em algum momento, contando com o marido de uma delas que foi buscá-la mais tarde, e por conta disso, esse grupo ficou conhecido como os 12 de Forsyth. De acordo com o grupo, Tamela fumou bastante e ela saiu o tempo todo para a varanda para fazer isso. E esse fato foi muito reforçado. Tipo, muito mesmo. Em um certo momento, Diana acabou a encontrando juntamente com Madeline, a sua tia, fumando a verdinha. Mas ela acabou ficando com muita raiva disso e mandou que as duas parassem na mesma hora, porque José, o seu namorado, era um oficial de condicional pré-julgamento no departamento do condado de Forsyth na época. E ele poderia se meter em sérios problemas caso alguém descobrisse sobre isso.
O resto da noite, aparentemente, foi bem tranquila. Elas continuaram conversando e bebendo. E quando decidiram jogar um jogo de cartas chamado Contra a Humanidade, que parece que é um jogo um tanto quanto polêmico, Tom Smith e José Barrera se juntaram a elas. O grupo tirou várias fotos e gravaram vários vídeos, e em tudo isso, Tamela parecia estar feliz, ela não parecia estar com raiva ou descontente com alguma coisa, e também não parecia estar bêbada. Só que em algum momento da noite, isso deve ter mudado. Embora o combinado fosse que todo mundo dormisse na casa de Jen, visto que era uma festa do pijama, algumas das mulheres acharam melhor voltarem para casa, já que no dia seguinte teriam que acordar cedo para fazerem suas rotinas normalmente, e por conta disso, eventualmente, a partir das 11h30, Sarah Cockerham, Marcy Harding e Nicole Lawson foram embora. Por volta da 1h30 da manhã, no dia 4 de novembro, outros convidados foram indo embora aos poucos, enquanto o resto foi indo para suas camas, exceto Tamela. E a última pessoa a vê-la viva foi Bridget Fuller. De acordo com ela, por volta da 1h45, as duas ficaram conversando na cozinha, enquanto Tamela tomava uma sopa e Bridget esperava pelo marido, que chegou a 1h47. Então, Tamela acompanhou até a porta, deu um beijo no seu rosto, a abraçou e disse que queria fumar um cigarro antes de dormir. Algumas horas depois, por volta das 8h30 da manhã, Madeleine Lombardi, a tia de Jean Myers, que morava no porão da casa, acordou normalmente e ficou um pouco na cama, meio que tomando coragem para levantar, e depois foi até a cozinha para fazer o seu café. Só que quando ela olhou pela janela, ela se deparou com Tamela Horsford deitada de bruços no quintal, totalmente imóvel. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. A primeira reação de Madeleine foi se ajoelhar e rezar. Muitas pessoas acharam isso bem esquisito, porque geralmente nesse tipo de situação, a primeira reação das pessoas seria sair correndo até o corpo para ver se Tamela ainda estava viva e respirando, e caso não, ligar para a emergência. Mas, como eu gosto de sempre dar aquela reforçada, cada pessoa reage a esse tipo de situação de uma forma diferente. Depois disso, ela saiu correndo até o andar de cima e bateu na porta do quarto de Jen e do seu namorado. Só que como ela ouviu o barulho do chuveiro, ela apenas desceu, olhou novamente pela janela, viu o corpo de Tamela ainda lá, imóvel, e novamente foi até o quarto da sobrinha. Dessa vez, Jen disse que ela poderia entrar, e então, ao invés de contar logo o que estava acontecendo, Madeleine disse que queria conversar apenas com José, mas quando Jen continuou insistindo para que ela contasse para ela também, ela disse: a sua amiga das ilhas está deitada no quintal. O que também é estranho, porque em momento nenhum ela falou o nome de Tamela, sendo que na noite anterior elas tinham passado horas juntas e até mesmo fumaram a verdinha. Mas ok. Às 8h59, Jen Myers ligou para a emergência e durante a ligação contou tudo para a operadora sobre a festa na noite anterior e fez questão em ressaltar que elas haviam bebido. Além disso, ela também contou a sua própria teoria. Ela disse que como Tamela estava deitada de bruços, ela achava que ela tinha caído da varanda. Nessa hora, ela deu o telefone para José, que repetiu praticamente a mesma história, mas acrescentou que Tamela tinha um corte no pulso que poderia ter sido auto-infligido e que ela não estava respirando, nem se movendo e que estava rígida. Só que eles falam tudo isso extremamente calmos. Calmos até demais. Em um certo momento na ligação, José chega a falar que Jen tem várias câmeras pela casa e que ela tem câmeras que apontam exatamente para o quintal e que com certeza elas gravaram tudo. E ele fala que eles podem dar uma checada. Eles mesmos. Outra coisa esquisita é o fato de que durante a ligação tem alguns momentos que fica mudo, indicando que ou alguém mutou a conversa, por algum motivo, ou então, antes da polícia liberar esse áudio para público, para que as pessoas pudessem ouvir, eles censuraram algumas partes. Obviamente, eu vou deixar aí um trecho para vocês da ligação e eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Eu não vou colocar tudo, mas para quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Forsyth County 911. Hi, yes. I need an ambulance and a police to my home. What's the address? 4450 Woodland Court,
4450 Woodlake? Woodlet. Woodlet, okay. All right, 4450 Woodlet Court. What is your name? My name is Jeanne Myers, Jeanne. Okay, and your phone number is 609. Yes. Okay, what's going on? We had people over last night when we were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. It looks like I'm guessing maybe she fell off the balcony, but she's stiff. Okay, is she breathing? I don't know if she's face down. Okay, how old is she? 41. Here, hold on. Hey, this is Jose Barrera. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just try to assess her, touch her. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. Do you know if she, do you see any blood or anything where she, I'm calling drops. Are you there? I am. Okay, do you see any blood or anything to where, from where she fell? I don't know if I should move her over. I mean, she is completely face down. Okay, I mean, can you just check and see if she's breathing? If she's not breathing and you know she's gone, then just leave her where she's at. 1 minute. I'm completely not sure. Okay, and that's the only blood that you would see? That's what I can see without moving her over. I haven't seen her face. Do you know if she was suicidal at all? I have no clue. I've met her one other time. You know, like my girlfriend said, people were over last night, and she was the last one I saw before everybody. I mean, everybody was typically put off to bed, and she was the last one in the kitchen. She was just either waiting around for a ride or waiting until the morning. Okay. How far is the, where she would have fell from, how far is the deck from the ground? I would probably say maybe 20 feet. Okay. You know, 20 feet from where your feet would be on the railing. The railing itself is maybe 3.5, 4 feet. Okay. Exatamente às 9 horas da manhã, a polícia foi enviada para o local e eles chegaram lá às 9 horas e 7 minutos. De acordo com o oficial Miller, do gabinete do xerife do condado de Forsyth, que foi o primeiro a chegar no local, era muito óbvio que Tamela já estava morta. Então, ele cancelou os paramédicos e o corpo de bombeiros que já estavam a caminho, deixando apenas a polícia no local. O que é absurdamente esquisito. E ainda mais esquisito que isso é o fato de que ninguém, nem mesmo José Barrera, que tinha treinamento para ressuscitar uma pessoa, tentou ressuscitar Tamela. Eles apenas a deixaram ali. De acordo com o relatório policial, o corpo de Tamela foi encontrado de bruços na grama do quintal e o seu rosto estava de frente. As suas pernas estavam esticadas para baixo e enquanto o seu braço esquerdo estava para cima e dobrado, o seu braço direito estava esticado ao lado do seu corpo. Ela tinha uma lesão em seu pulso direito que tinha uma pequena quantidade de sangue e a esse ponto o seu corpo já estava rígido e tinha entrado em rigor mortis, mostrando que ela já estava naquela posição há horas. Mas além disso, não tinha nenhum outro vestígio de sangue no local. Quem via a casa de Jeanne Myers pela frente só conseguia ver 2 andares, sendo o andar principal e o andar de cima, mas, vendo pela parte de trás, dava para ver os 3 andares que tinham, porque como a casa ficava em um declive, tinha sido construído um porão abaixo do andar principal.
Na parte de trás também dava para ver que existia uma varanda no andar principal, que tinha algumas poltronas e mesas, e no pátio, embaixo da varanda, tinham outras cadeiras, um sofá e uma mesa. Pelo fato de existir a tal varanda, os policiais simplesmente acreditavam que Tamela teria tropeçado, e então, por conta da queda, ela teve algum evento médico. Então, por conta desse evento médico, ela acabou morrendo. Mas foi apenas isso. Eles não se deram ao trabalho de se aprofundarem um pouco mais. Após essa investigação, se é que podemos chamar isso de investigação, eu já digo que não podemos. O corpo de Tamela foi enviado para o Georgia Bureau of Investigation, para que lá fossem feitas análises e também a necrópsia. Enquanto isso, alguns policiais foram enviados até a casa da família Horsford para que eles pudessem dar a notícia do falecimento de Tamela. E assim, eles fizeram isso da pior forma o possível. Ao chegarem na casa, eles foram super rudes com Leander e lhe deram a notícia de que a sua esposa estava morta de uma forma ríspida e fria, sem o mínimo de empatia. Eles também não deixaram que ele fosse até a casa de Jen, dizendo que Tamela tinha caído da varanda e que tudo já estava sendo resolvido. Sendo que a esse ponto, eles nem tinham recebido os resultados da necrópsia, então eles não podiam dizer que era um acidente, porque eles não sabiam. Basicamente, eles encontraram o corpo de Tamela, disseram, foi um acidente, tá super óbvio, realmente não temos mais o que fazer, vamos fechar isso aqui e ir pra casa tomar um cafezinho. Só pra não dizer que eles não fizeram absolutamente nada. No meio tempo, os detetives que ainda estavam na casa de Jen Meyer pediram para que ela, José Barrera, Jennifer Morel e Madeline Lombardi entrassem e ficassem em um cômodo. Só que eles ficaram exatamente no mesmo cômodo, juntos e podendo usar os seus telefones. Pois é. Em um certo momento, Jen até perguntou se eles queriam que ela ligasse para as outras pessoas que estavam na festa, para que eles voltassem até a casa, e eles disseram que sim. Os policiais nem ao menos pensaram nisso. Eles tiveram que esperar alguém que estava lá, que era uma testemunha, oferecer para que ela ligasse para eles. Então, quando todo mundo já estava na casa, eles foram questionados de uma forma super, hiper, mega superficial e depois foram liberados para continuarem vivendo suas vidas. Mas algo ainda mais estranho, porque realmente nesse caso não para, é o fato de que os interrogatórios mais aprofundados não aconteceram naquele dia. Não. Na verdade, eles só começaram a ser realizados no dia 9 de novembro, 5 dias após a morte de Tamela Horsford. E ao invés de serem realizados na delegacia, que é o normal, eles foram realizados na casa de Jen Myers. Todos os interrogatórios só foram finalizados no dia 20 de novembro, dando mais do que tempo suficiente para que quem quisesse conversar e organizar suas histórias pudesse com muita calma. A primeira pessoa a ser interrogada foi a própria Jen. Ela contou tudo o que já contei para vocês sobre a festa e tudo que eles haviam feito naquela noite. Ela também disse que a festa começou a esfriar por volta da 1h da manhã, porque todo mundo já estava começando a ficar com sono e já estavam se preparando para dormir, exceto por Tamela, que ainda queria curtir um pouco mais e queria que todo mundo continuasse acordado. De acordo com Jen, ela viu pela última vez por volta da 1h30, quando Tamela disse que queria fumar um cigarro e que depois entrava para dormir. Outra coisa que ela ressaltou bastante foi sobre a tequila que Tamela havia levado para a festa. Acontece que Jen não gostava de tequila, então obviamente ela não tomou nada da garrafa. E também todas as outras meninas, outras mulheres se recusaram a beber da tequila, porque aparentemente todo mundo odiava. E por conta disso, Tamela Horsford foi a única pessoa a beber da garrafa de tequila. Mas apesar disso, Jen disse que ela não parecia estar bêbada e estava agindo normalmente. Durante o interrogatório de Madeline Lombardi, Jen interrompeu a conversa e disse para os policiais que ela tinha comprado vales presentes da Dunkin' Donuts para eles. Não, eu não tô zoando. Obviamente, os investigadores falaram que eles não poderiam aceitar porque aquilo era inapropriado, já que eles estavam no meio de um interrogatório onde elas eram as testemunhas.
E a própria Madeleine chegou a falar nessa hora que ela também tinha feito cookies para eles, só que eles também tinham recusado. Mais tarde, as pessoas disseram que isso era surreal e existe a teoria de que elas estivessem tentando suborná-los de alguma forma. Pouquíssimo tempo depois, Jane perguntou aos detetives se eles já haviam terminado de interrogá-la para que ela pudesse se arrumar para este funeral. Eu não sei se vocês lembram, mas ela tinha dito que Tamela era sua amiga. Tudo bem que elas se conheciam há pouco tempo, apenas 3 meses, mas era de se esperar que, como ela havia convidado para o seu aniversário, ela a considerava como amiga e ela demonstraria o mínimo de sensibilidade ao falar sobre isso, principalmente porque Tamela havia morrido na sua própria casa. Mas em momento nenhum ela demonstrava esse tipo de compaixão, vamos dizer assim. Tanto que em momento nenhum ela mencionou o nome de Tamela. Ela não falava Tamela, ela sempre falava aquela mulher. E quando ela se referia ao corpo de Tamela, ela falava isto. Mas enfim, vamos continuar porque, meu Deus, a gente vai passar ainda muita raiva nesse caso. As próximas pessoas a serem interrogadas foram Sarah Cockham e Nicole Lawson, e ambas foram embora da festa às 10h30 da noite. De acordo com Sarah, aquela tinha sido a primeira vez que ela tinha conhecido Tamela e que ela parecia estar bem feliz e animada no momento que ela foi embora. Mas como ela, Sarah, tinha bebido algumas taças de vinho, ela não se lembrava muito dos detalhes, apenas que tinham assistido o jogo no sofá da sala e que pouco tempo depois o seu marido foi lhe buscá-la. Nicole também só tinha conhecido Tamela naquele dia, e ela disse que a noite foi super tranquila e sem nenhum tipo de drama. Ela se lembrava de que em algum momento Tamela havia ido fumar na varanda e que alguém lhe disse que ela tinha fumado a tal verdinha. Mas, assim como Sarah, ela foi embora cedo porque tinha que voltar para casa para cuidar do seu cachorro. E o interrogatório que mais chamou a atenção foi o interrogatório de Bridget Fuller. De acordo com ela foi embora da casa de Jane Myers a 1h47 da manhã. Só que é bem interessante, ou curioso, o fato de que o médico legista colocou a morte de Tamela Horsford por volta do mesmo horário. Olha que coisa. Coincidência, né? Durante seu interrogatório, Bridget repetiu diversas vezes que ela se considerava como a mãe do grupo e que não importa o quão bêbada ela estava, ela sempre se vê no papel de cuidar de todo mundo que ela ama. Mas se ela não gosta da pessoa, ela não tá nem aí. Apesar de as duas terem se conhecido uma semana antes, durante a festa de Halloween que Jen havia dado, elas ficaram juntas boa parte do tempo na festa no dia 3 de novembro. Acontece que Bridget estava trabalhando, então ela sempre estava com o computador na mão, e Tamela achava aquilo um absurdo porque elas estavam em uma festa, em um sábado, e comemorando o aniversário da amiga delas. Então ela sempre ficava ali brincando com Bridget, falando: larga esse trabalho, vamos se divertir. E eu acredito, não sei, né? Quem sou eu para saber de alguma coisa, que se alguma coisa estivesse errada e se Tamela estivesse desconfortável ou incomodada com alguma coisa, Bridget teria sido a primeira pessoa que ela contaria. Até mesmo pelo fato de que Bridget foi a última pessoa a vê-la viva. Pelo menos até onde a gente sabe. Todas as pessoas que foram interrogadas agiram de uma forma um tanto quanto esquisitas durante o interrogatório e pareciam estar bem nervosas, mas Bridget, entre todas, era a que mais estava nervosa. Durante todo o tempo, ela ficava desviando das perguntas e também ficava falando sobre coisas 100% desnecessárias e inúteis naquele momento. E de acordo com ela pediu para que seu marido lhe buscasse porque ela tinha uma ansiedade muito forte, então ela não conseguia dormir na casa de uma outra pessoa sem que ela se sentisse muito incomodada e completamente paranoica. Porém, nas fotos ela está usando um pijama, indicando que ela pretendia dormir lá no começo da festa. Ela disse que Tamela não parecia estar bêbada no momento que ela foi embora, mas ela fez questão em dizer que Jennifer Morel estava absolutamente alcoolizada. Tanto que parece que ela foi uma das primeiras a dormir e precisou da ajuda das outras mulheres para ir para a cama. Jennifer também foi a última a acordar no dia seguinte, no dia em que o corpo de Tamela foi encontrado, e ela só acordou por conta de toda a comoção da polícia local. Por fim, Bridget acrescentou que acreditava que Tamela tinha saído para fumar por volta da 1h55 da manhã, e depois disso a porta não havia sido fechada.
Isso chamou a atenção dos detetives e então eles lhe perguntaram como que ela sabia disso. E ela disse que José Barrera tinha dito a ela que havia encontrado um cigarro e um isqueiro na varanda dos fundos, antes de encontrar o corpo de Tamela. Só tem um pequeno problema. José sabia que Tamela estava caída no quintal desde o começo, antes mesmo de ele sair do quarto. Então, por que diabos ele decidiu passar na varanda primeiro, antes de ir diretamente para o quintal? Em uma de suas versões, ele falou que estava limpando a casa antes de ser informado sobre Tamela, o que nós sabemos que era mentira, porque Madeleine havia dito que tinha ido até o quarto 2 vezes e só na segunda vez que eles abriram a porta. Em uma outra versão, ele disse que tinha toque e que quando viu o cigarro ali, ele teve que tirar. Mais tarde, ele chegou a dizer que se soubesse que encontraria Tamela morta, ele nunca teria feito isso para não atrapalhar a investigação. Só que, novamente, ele sabia desde o começo porque Madeleine havia lhe dito. Suspeito. Mas calma, tem mais. A casa de Jen Meyer tinha um sistema que lhe enviava uma mensagem toda vez que uma porta era aberta ou fechada. E com base em seu sistema, por algum motivo que nunca foi explicado, a porta da garagem foi aberta a 1h39 da manhã, fechada a 1h40 e logo em seguida aberta novamente, exatamente na mesma hora, mas não foi fechada. Mais tarde, a porta da frente foi aberta a 1h47, na hora em que Bridget foi embora, e fechada a 1h50, que seria o horário em que Tamela teria voltado para dentro. Só que, de acordo com o marido de Bridget, chamado Gary Fuller, a sua esposa estava sozinha quando ele foi lhe buscar. Alguns minutos depois, a 1h57, a porta dos fundos, que levava até a varanda, foi aberta, mas também nunca foi fechada. Mais tarde, Jane informou à polícia que ela tinha um sistema de segurança em sua casa e que tinha câmeras que apontavam diretamente para o quintal, a mesma coisa que o próprio José Barrera havia dito na ligação para a emergência, e disse que elas teriam gravado tudo o que teria acontecido, com certeza. Mas adivinha? As câmeras não estavam funcionando naquela noite. Eu não sei vocês, mas eu particularmente achei isso um tanto quanto conveniente. Principalmente se vocês lembrarem que durante a ligação para a emergência, José disse que eles mesmos iriam dar uma checada. De acordo com Jen, ela havia colocado as câmeras em sua casa após se divorciar do seu ex-marido, porque parece que ele entrava na casa dela sem permissão e quando ela não estava em casa. Então, por motivos óbvios, ela morria de medo. Só que depois, com o tempo, eles acabaram se resolvendo, ficou tudo de boa, tudo na paz. E ela acabou esquecendo que ela tinha câmeras e que ela precisava recarregá-las. Porém, em uma outra ocasião, ela disse que acreditava que talvez ela pudesse ter excluído acidentalmente todos os arquivos. Olha que coincidência, né? Bem no dia assim que uma pessoa morre na casa dela, ela acidentalmente apaga tudo. Mas vamos voltar aqui para os interrogatórios. Depois de Bridget, a próxima mulher a ir embora foi Marcy Harding, às 4h10 da manhã. De acordo com ela, aquela também tinha sido a primeira vez que ela havia conhecido Tamela e que por volta da 00:30, ela e Jennifer foram para o quarto de hóspedes, já que Jennifer estava muito embriagada. Então elas decidiram colocar um filme, mas acabaram adormecendo na metade. Ela tinha dito que havia colocado o despertador para tão cedo assim porque ela tinha começado um novo emprego e aquele era o seu segundo dia. Então, como ela não queria chegar atrasada logo no seu segundo dia de trabalho, ela precisava acordar cedo para ir para casa, tomar banho, se arrumar e chegar lá a tempo. E isso realmente faria sentido caso ela começasse o seu turno às 6 ou 7 horas da manhã. Só que esse não era o caso. Ela só entraria no trabalho às 10h30 da manhã. Ué. A não ser que ela tivesse a mesma rotina matinal que Cassie de Euforia, isso não faz o menor sentido. A próxima a ser interrogada foi Paula Seals. Durante seu interrogatório, ela disse que tudo parecia estar normal na festa e que Tamela estava com um ótimo humor, dançando com todo mundo e se divertindo bastante. Ela também disse que já conhecia Tamela, porque os seus filhos jogavam no mesmo time da escola. Então, elas se viam de vez em quando nos jogos, mas era apenas isso e que elas não se conheciam muito bem. Paula foi uma das primeiras pessoas a ir para a cama dormir, só que ela disse que por volta da 1h45 da manhã, ela enviou uma mensagem para Stacy, dizendo que ela estava no quarto ao lado, caso ela precisasse de alguma coisa. Só que como ela não teve nenhuma resposta, ela apenas assumiu que ela já tinha ido dormir também.
E mais tarde, quando ela acordou para ir embora, ela disse que não tinha percebido nada fora do comum, mas se lembrava de ter visto o celular de Stacy junto com o celular de Tamela na sala de estar. Apenas 15 minutos antes do corpo de Tamela ser encontrado, Tom e Stacy Smith também foram embora. Os dois tinham ido para a cama por volta da 1h30 da manhã, apesar de que Tamela tentou convencê-la a continuar acordada para que elas pudessem conversar e beber mais um pouco. Em um certo momento, Stacy disse que poderia fumar mais um cigarro com ela, mas que depois disso, ela realmente iria dormir. Aparentemente, Tamela ficou levemente chateada porque ela era a única que não dormiria com ninguém, e Tom ficou insistindo que a sua esposa dormisse com ele. E como uma forma de resolver a situação, Stacy disse que, já que elas não poderiam dormir juntos, não tinha problema, porque os seus celulares poderiam dormir juntos. Então, quando os dois acordaram na manhã seguinte, Stacy disse que ficou bem feliz quando viu o carro de Tamela na frente da casa, porque parece que, de acordo com ela e com algumas outras pessoas que estavam na festa, em algum momento, por volta da 1h da manhã, Tamela Horsford queria ir para casa, por um motivo que não sabemos até hoje. O que não faz nenhum sentido. Lembrando que Tamela havia se organizado toda, chegando a fazer o café da manhã dos seus filhos no dia seguinte, para que ela pudesse dormir na casa de Jen. Então, por que ela estava querendo tanto ir embora? José Barreira se recusou a fazer o teste de polígrafo. Ele também se recusou a entregar o seu telefone como prova sem o mandado de busca. E no começo, ele alegou que era um telefone novo. Um segundo depois, ele falou que já havia apagado tudo daquele dia. Outra informação que ele mudou de versão ali durante seu interrogatório era o último momento, a última vez que ele havia visto Tamela viva. Na primeira vez, ele falou que quando todo mundo já tinha ido dormir, durante a madrugada, ele decidiu descer para poder pegar o seu carregador de celular que estava no porão, que ele havia esquecido mais cedo, já que ele e Tom haviam assistido ali boa parte do jogo dentro do porão. E ele disse que quando ele estava voltando, ele viu que Tamela estava na cozinha, sozinha, parecendo como se ela estivesse esperando carona ou esperando amanhecer. Só que depois ele falou que a última vez que a viu, ela estava indo para a varanda fumar um cigarro. E como se as coisas já não estivessem esquisitas, estranhas e suspeitas o suficiente, vamos falar sobre o resultado da necrópsia, que ficou pronto no dia 6 de novembro, antes mesmo que todo mundo começasse a ser interrogado. Os resultados iam completamente contra a teoria criada pela polícia de que durante a queda, Tamela teria sofrido algum tipo de evento médico que causou a sua morte. Em seu corpo foram encontrados vários ferimentos superficiais, principalmente na região do seu rosto, juntamente com a hemorragia no lado direito do seu cérebro. Além disso, ela também tinha uma fratura em sua segunda vértebra cervical e uma laceração no ventrículo direito do seu coração, fazendo com que ela tivesse uma hemorragia interna. O seu pulso direito também tinha sido deslocado e tinha um corte na parte interna. Ela também tinha vários pequenos ferimentos em todas suas extremidades, como mãos e pés. Foi descoberto que ela tinha uma pequena quantidade de THC em seu sistema, o que confirma que em algum momento ela fumou a verdinha, e o nível de álcool em seu sangue estava 3 vezes acima do limite legal para dirigir. Só que, estranhamente, ela também tinha uma pequena quantidade de alprazolam em seu sistema, que é uma versão genérica do Xanax, que é um tranquilizante. No fim do relatório, o legista disse que os ferimentos eram consistentes com o de uma queda e determinou sua causa de morte como múltiplos ferimentos contundentes, concluindo que havia sido uma morte acidental. E adivinha? Em momento nenhum ele tirou foto do corpo de Tamela durante a necrópsia. Como vocês podem perceber, muitas coisas eram bem preocupantes no resultado dos testes. O primeiro deles é em relação à fratura que ela tinha em sua segunda vértebra cervical. Acontece que esse tipo de fratura é conhecida como fratura do carrasco, visto que geralmente é encontrado em vítimas que foram enforcadas, ou que tiveram algum acidente de carro, ou que tiveram alguma queda extremamente brutal. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato de que Xanax havia sido encontrado no seu sistema, sendo que Tamela Horsford não usava esse medicamento e ela também não tinha prescrição médica para isso. Obviamente, como a investigação nesse caso foi um completo show de horrores, nenhuma evidência foi coletada, como, por exemplo, a garrafa de tequila que aparentemente Tamela havia sido a única a utilizar, que também poderia, não sei, quem sabe, ser testado mais pra frente para ver se tinha algum resquício de Xanax nela, mas também não foi coletada
amostras de DNA e nem impressões digitais. E como vocês já podem imaginar esse ponto, as pontas de cigarro também não foram coletadas, sendo que na varanda foram encontrados 2 tipos de cigarros diferentes e também 2 tipos de isqueiro. Todo mundo fez questão de ressaltar que ela era a única que tinha fumado, mas nós sabemos que isso é mentira, porque Madeleine Lombardi fumou a verdinha com ela, e mais tarde também foi descoberto que Stacey Smith estava junto no momento e que pelo menos deu uma tragada. Além do fato de que muitas pessoas que conheciam Tamela disseram que ela não era uma fumante. Só que por que ela iria tantas vezes fumar na varanda se ela não era uma fumante? Tudo bem ela ir uma vez ou outra, mas todo mundo fez questão de ressaltar diversas vezes que ela ia o tempo todo. Mas voltando para o Xanax, adivinha quem carregava esse medicamento em um colar? Bridget Fuller. Mais tarde, ela negou ter dado esse medicamento para Tamela ou para qualquer pessoa, só que não demorou muito tempo até que isso fosse desmentido, porque foram encontradas algumas mensagens de texto no seu celular, mostrando que a própria Stacey Smith tinha pedido para que ela lhe desse mais medicamento, porque aquele medicamento havia lhe ajudado na noite do crime. Por que Stacey iria tomar um tranquilizante em uma noite em que aparentemente tudo tinha ido tão perfeitamente, onde todo mundo estava feliz, não teve nenhum drama e foi só alegria e diversão? Fica aí o questionamento. Após o fim dos interrogatórios, o pai de Tamela, chamado Kurt St. Jour, imediatamente marcou uma reunião com os investigadores para que eles pudessem discutir ali sobre as milhares de inconsistências que rodeavam a morte de sua filha. Ele disse que as histórias que estavam sendo contadas não faziam o menor sentido e que nem soavam como sendo Tamela. Na noite em que tudo aconteceu, a temperatura estava entre 7 e 8 graus. E de acordo com seu pai, Tamela era uma pessoa que sentia muito frio, considerando que ela veio do Caribe, onde era muito quente. Então, ela era o tipo de pessoa que se batia um pequeno vento, ela já estava assim, meu casaco, pelo amor de Deus, que eu vou morrer. Então, por que ela foi para a varanda sem casaco e sem os seus chinelos? O que não fazia o menor sentido, a não ser que ela tivesse ido para a varanda com pressa. Outra informação abordada na reunião foi a questão da suposta queda acidental. A grade que tinha na varanda chegou a ser medida e ela tinha um pouco menos de 1 metro de altura, sendo que Tamela tinha apenas 1,65 m, sendo basicamente impossível que ela tropeçasse e caísse. A polícia local chegou a fazer um teste onde eles se inclinaram na varanda para ver se seria possível que ela tivesse tropeçado e caído, considerando que eles estavam levando em conta o fato de ela estar bêbada. Mas, de acordo com ele, eles tiveram que se inclinar muito para que eles ficassem minimamente instáveis. E outra coisa foi que nenhum vômito foi encontrado no local. E essa teria sido meio que a teoria que eles criaram, porque, como ela estava bêbada, aparentemente, ela teria se apoiado para vomitar, teria perdido o equilíbrio e teria caído. Só que agora eles tinham visto que essa teoria também não fazia o menor sentido. Agora vamos falar sobre a posição em que ela foi encontrada. Todo mundo que foi interrogado falou exatamente a mesma coisa. Eles falaram que eles tinham visto o seu corpo caído de frente, com a cabeça para frente, né, direto na grama, e que seus braços estavam retos ao lado do seu corpo. Porém, como eu falei para vocês lá atrás, de acordo com o relatório da polícia, ela estava com seu braço esquerdo levantado e dobrado. A própria Jen Meyer chegou a dizer que ela se lembra perfeitamente de que os seus braços estavam esticados ao lado do corpo, porque quando ela viu o corpo de Tamela ali, ela pensou que aquela posição era muito esquisita para uma pessoa ficar após cair. Quando a pessoa ela cai de algum lugar, seja de uma varanda, um prédio, enfim, geralmente ela vai colocar as mãos na frente para impedir a queda de alguma forma, tentar se proteger. Só que se ela faz isso, ela nunca vai ficar com os braços esticados, ela provavelmente ficaria com eles virados ou tortos, até mesmo quebrados. E também é muito difícil que uma pessoa caia da forma que ela caiu, de rosto, caído para frente, né, virado para frente, e que geralmente quando isso acontece, a pessoa tem muitos ferimentos no rosto, como por exemplo, nariz quebrado, boca partida e até mesmo
língua mordida. O que não era o caso de Tamla Horsford, porque ela tinha apenas ferimentos superficiais. Acredita-se que em algum momento alguém que estava na cena do crime mudou a posição do braço de Tamla para que ficasse mais fácil de dizer que aquele caso era um acidente e, consequentemente, fazer com que ele fosse fechado o mais rápido possível. O que funcionou, e até hoje ninguém admitiu ter movido o corpo. No começo da investigação, a única pessoa que acreditava que Tamla tivesse sido assassinada era o seu marido, Leander Horsford. Ele chegou a dizer que não fazia o menor sentido que ela tivesse caído por conta da bebida, porque ele sabia que ela aguentava grandes quantidades de álcool tranquilamente, sem problema nenhum. Tanto que ele disse que ele já havia saído com ela e em diversas ocasiões ela bebia bastante, ela era uma pessoa que gostava bastante de beber, então ela ia lá, de buenas, bebia sua tequila, muita tequila, dançava como se não houvesse amanhã e continuava pleníssima no seu salto alto. E em nenhum momento ela tropeçava. Só que além disso, ele disse que a sua esposa não era o tipo de pessoa que bebia tanto assim quando ela ia se encontrar com pessoas que ela não conhecia ou que conhecia pouco. Como vocês sabem, a forma com que a polícia informou a ele sobre a morte de Tamla Horsford foi extremamente absurda. E além disso, pouco antes do funeral, ele foi até a casa funerária para ver como estava o seu corpo, como estava a maquiagem e a roupa que eles haviam colocado nela. E ele ficou em estado de choque. Por algum motivo, que ninguém sabe realmente, a pessoa que ficou responsável de preparar o seu corpo colocou a maquiagem nela muito mais escura do que a pele de Tamla. Estava tão escura que o seu marido descreveu como parecendo que alguém tinha espalhado graxa em seu rosto e deixado daquele jeito. Quando ele saiu da casa funerária, os seus filhos lhe olharam e ficaram sem entender nada, com a expressão no rosto dele. E então, seu filho mais velho perguntou o que tinha acontecido e falou que queria ver sua mãe. Só que Leander falou que ele não iria ver a mãe daquele jeito. Mas, como seu filho ficou insistindo, ele falou, tá bom, então você vai ver. E os dois nem conseguiram chorar, porque eles não conheciam reconhecer Tamla deitada ali. Então, quando eles questionaram a pessoa responsável por isso, ela disse que eles tinham usado aquela maquiagem para esconder os ferimentos. Só que os ferimentos de Tamla eram superficiais. Então, essa desculpa não fazia o menor sentido. E, honestamente, isso é nojento. Quando a pessoa morre, ela tem que ser tratada com o máximo de respeito possível. E para eles fazerem isso a ponto da sua família não a reconhecer, é um absurdo. Isso nunca deveria ser feito em lugar nenhum. E muitas pessoas se questionam o porquê que eles queriam deixar Tamla mais negra do que ela já era. Em meados de dezembro, uma das amigas mais próximas de Tamla, chamada Michelle Graves, começou a tornar público todas as informações sobre o caso e sobre a falta de uma investigação. Ela publicou em seu Facebook tudo o que sabia, incluindo o nome de todo mundo que estava presente na festa do pijama. Pouco tempo depois, ela fez um boletim de ocorrência contra José Barrera, porque aparentemente ele tinha acessado as suas informações pessoais em seu trabalho, lembrando que ele trabalhava para o gabinete do xerife, e passou essas informações para os 12 de Forsyth, o grupo de pessoas que estavam na festa. Obviamente, José foi afastado do trabalho e quando foi feita uma investigação mais a fundo do que ele havia feito, foi descoberto que no dia 7 de novembro ele acessou as informações sobre o caso de Tamla Horsford, logo após a sua morte, e novamente ele acessou as informações no dia 20. Aparentemente, essas informações eram públicas, então não teria problema alguém ver, mas como José estava envolvido no caso, ele era uma testemunha e ele estava na casa no momento da morte de Tamla, isso era visto como algo extremamente inapropriado. E por conta disso, em 2019, ele foi demitido. Mais tarde, acreditem ou não, Jen Myers, José Barrera, Tom Smith e outras 2 pessoas entraram com uma ação contra Michelle Graves. Eles fizeram isso porque ela tinha causado neles danos irreparáveis às suas reputações, porque as postagens que ela havia feito no Facebook sobre tudo o que tinha acontecido já tinham chegado a mais de 100 mil visualizações. E, obviamente, quando essa galera toda viu essas publicações e viu tudo o que estava acontecendo, eles ficaram extremamente com raiva, porque uma mulher negra tinha morrido, ninguém tinha investigado, e as pessoas estavam escondendo
a verdade. Porém, muitas pessoas acabaram passando do limite e começaram a ameaçá-lo de morte, o que não é ok, principalmente porque nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se todo mundo estava envolvido ou se apenas algumas pessoas estavam envolvidas. E querendo ou não, isso precisa ser resolvido pela justiça. O caso de Tamala Rosford só começou a receber atenção na mídia com o movimento Black Lives Matter em 2020, que começou após o assassinato de George Floyd. E só depois que várias celebridades começaram a se impor com o caso de Tamala Rosford, como por exemplo Kim Kardashian e 50 Cent, foi que em junho do mesmo ano, o Georgia Bureau of Investigation decidiu reabrir o caso. Na verdade, eles falaram que iam reabrir o caso, só que demorou um pouquinho aí para que eles realmente abrissem o caso. Enquanto isso, o advogado da família Rosford, chamado Ralph Fernandez, escreveu uma carta para Leandro dizendo que ele também acreditava que o caso dela fosse de um homicídio e ainda disse que acreditava que os ferimentos que ela tinha na mão e no rosto eram ferimentos de autodefesa. Ele baseou as suas descobertas no fato de existirem muitas declarações conflitantes entre as testemunhas, além de uma cena de crime que claramente havia sido adulterada, as evidências que nunca foram coletadas e a ausência inédita das fotos da necrópsia. Logo em seguida, o Georgia Bureau of Investigation enviou um e-mail para o Rolling Stone dizendo que eles tinham sim as fotos da necrópsia, mas que eles precisavam de alguma autorização para liberá-las. Só que o Ralph Fernandez achou bem interessante o fato de que eles só mencionaram que tinham fotos da necrópsia após ele ir a público sobre as suas descobertas. Mesmo com toda a pressão, tanto da mídia, quanto do público, quanto de várias celebridades para que realmente fosse reaberto o caso e uma investigação correta fosse feita sobre a morte de Tamala Rosford, eles fecharam as investigações apenas um mês depois. E eles continuaram batendo na tecla de que o caso era um acidente e que não tinham evidências nenhuma para provar e sustentar a teoria de que havia sido um assassinato. Realmente, né? Considerando que eles não coletaram absolutamente nada. Fica um pouco difícil você provar que é um assassinato se você não tem evidências. Olha que coisa. Só que dessa vez, a família Rosford ordenou que fosse feita uma nova necrópsia, mas com um médico legista independente chamado Dr. Adel Shaker. E após a análise, ele chegou a dizer o seguinte: eu sei que isso foi um homicídio. O problema é que eu não posso culpar ninguém, porque não tem um distintivo. Ele descobriu que Tamala tinha a fratura exposta e que um osso estava saindo do seu pulso. O que é muito esquisito, porque em momento nenhum isso foi relatado na primeira vez. Diferente do primeiro médico, ele tirou uma foto, que obviamente não posso colocar aqui no vídeo, senão o YouTube vai ficar de mal comigo. Mas se vocês tiverem interesse, é só procurar na internet. Acontece que com esse tipo de ferimento, onde o seu osso foi para fora, ficou exposto, sempre tem uma quantidade muito grande de sangue. Só que nós sabemos que na cena do crime, quase não tinha sangue. As únicas amostras que foram encontradas eram algumas pequenas gotas que estavam no seu pijama, porém, elas estavam do lado oposto. Mas, mais macabro que tudo isso, é o fato de que o legista disse que esse ferimento no pulso foi feito quando ela já estava morta. Mas, infelizmente, nem mesmo com essa segunda necrópsia, o caso foi reaberto. Um tempo após a morte de Tamala, foi descoberto que o principal detetive do caso, chamado Mike Christian, que foi o responsável pelos interrogatórios, se é que podemos chamar aquilo de interrogatórios, era um tanto quanto mulherengo. Apesar de ser casado, ele tinha várias amantes. Só que por algum motivo doentio, ele achou que seria uma ótima ideia enviar fotos do corpo de Tamala para duas dessas mulheres. Ambas as mulheres o denunciaram e elas disseram que acreditavam que ele tinha feito isso porque achava que elas ficariam interessadas nele. Agora, por que diabos que ele achava que mostrar fotos da cena do crime e de um corpo iria fazer com que elas ficassem interessadas, eu realmente não sei. E depois disso, ele viu uma declaração para um jornal onde ele disse o seguinte: escolhi terminar abruptamente um relacionamento extraconjugal de longo prazo. Essa pessoa, com raiva e mágoa, optou por ir ao xerife Freeman com a lista de supostas más condutas de minha parte. Em retrospectiva, eu não teria renunciado,
mas permaneci para a investigação e recebi a punição que cabia à rescisão. Como está, a investigação interna carece do meu lado da história e me fez parecer algo que não sou. Todo o bem que já fiz em 16 anos de aplicação da lei se foi com este documento. Eu escolhi minha esposa de 15 anos em vez de outra mulher. Estamos juntos em aconselhamento. Eu fiz a decisão certa. Talvez eu nunca mais dirija um carro patrulha, mas eu tenho um verdadeiro amor na minha vida e isso é tudo que eu preciso. Que romântico. De acordo com relatos, Mike Christian era extremamente racista, assim como seu chefe, o xerife Freeman, e praticamente todo mundo que trabalhava no departamento do xerife do condado de Forsyth. Além disso, o xerife Freeman conhecia e era amigo de Jen Myers e José Barrera. Só soltando essa informação para vocês. Como se a família de Tamela Horsford já não tivesse sofrido o suficiente, várias pessoas que estavam na festa, na noite que ela morreu, começaram a soltar várias informações falsas dizendo que ela era alcoólatra e que ela participava de uma gangue. Em junho de 2019, Jen Myers vendeu sua casa e em 2020 ela postou uma foto no seu Facebook com algumas amigas. Nessa foto, elas estavam usando máscaras do Dunkin' Donuts com a legenda dizendo o seguinte: as melhores máscaras sempre. Se você sabe, você sabe. E muita gente acredita que isso seja uma referência ao dia do interrogatório, onde ela comprou vales presentes do Dunkin' Donuts para os investigadores. Infelizmente, o caso de Tamela Horsford não foi reaberto e não recebeu a investigação que ele merecia até hoje. Ele continua sendo considerado como um caso de acidente. Só para vocês terem noção, a mídia demorou 4 meses para começar a falar sobre o caso, e naquela época foi algo super superficial. Com certeza, se o caso tivesse sido noticiado bem no começo, como deveria, a polícia teria que ter feito a investigação correta, porque eles teriam sido pressionados de todos os lados, principalmente da mídia, da população e da internet. E de jeito nenhum eles teriam parado a investigação do caso, a não ser que ele fosse solucionado ou que ele tivesse sido realmente investigado. E é extremamente frustrante saber que isso não foi feito. Será que se a vítima fosse alguma outra pessoa que estava na casa, ela teria recebido o mesmo tratamento? Se fosse uma mulher branca? Ou um homem branco? Eu duvido. Mas existe uma petição online pedindo que o FBI reabra as investigações. Então eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam assinar. Toda a família Horsford e os seus amigos continuam lutando por justiça até hoje. Eles apenas querem saber a verdade e não vão descansar até que Tamela receba a justiça que merece. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso. Até semana que vem.